No ano de 2016, no esteio do processo de ruptura democrática que o Brasil vivencia e de um contexto de políticas regressivas que põem em risco direitos sociais e trabalhistas, tenta vicejar o projeto denominado Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido ele é um ataque a toda forma de pensar. Através de um slogan extremamente sedutor, principalmente para os desavisados, de que uma escola sem partido, o que eles acabam defendendo, na verdade, é uma escola com um pensamento único. Uma escola voltada não para a diversidade do pensar, mas sim para uma escola voltada para o seu aparato de reprodução das desigualdades sociais, de reprodução e manutenção de toda forma de preconceito. Antes de começar qualquer discussão sobre o projeto da Escola Sem Partido, é importante a gente ressaltar a maneira tendenciosa como eles criaram esse nome. É óbvio que ninguém acredita que uma escola, de fato, tenha que ter um partido. A gente acredita que um aluno e os professores eles tenham que construir um pensamento crítico conjunto. Este esforço que nós estamos fazendo para combater essa ocupação, esse aparelhamento do sistema educacional, vem desde 2004, quando foi criado o Movimento Escola Sem Partido. Em 2014, nós elaboramos um anteprojeto de lei contra a doutrinação nas escolas. É um projeto muito simples e que foi inspirado no Código de Defesa do Consumidor. A Lei de Escola Sem Partido é uma negação desse direito de que os estudantes possam dar sentido ao lugar onde, sem sentido, eles apenas estão aprisionados por uma parte do tempo das suas vidas. Eu acho que Escola Sem Partido, na realidade, é uma escola de partido único, porque promove uma doutrinação. Quando o projeto de lei ele ignora ou negligencia a pluralidade do professor como indivíduo e a pluralidade do aluno também como indivíduo e como uma parte ativa do processo de educação, eu acho que é um projeto que não deveria nem ser considerado, porque isso não é educação. É importante perceber que esse é um princípio que a gente deve ter o respeito à liberdade de expressão, que é justamente o que esse projeto quer tirar. O próprio nome Escola Sem Partido já faz um jogo, né? Coloca que o colégio não deve ter um lado partidário, não é nada disso. Eles estão querendo limitar o pensamento crítico nas escolas. Eles estão querendo acabar com o senso crítico dos estudantes. De modo que acreditar nessa neutralidade é de uma ingenuidade, a meu ver, absurda para um professor, para um educador. Por outro lado, quem pensa assim, e não é por ingenuidade, é por uma astúcia que acredita, né, que está substituindo uma multiplicidade de pontos de vista por um ponto de vista único, né? O ponto de vista que vai calar os demais. E o seu estudante vai perceber isso também. Não por acaso, neste mesmo ano, o Colégio Pedro II sofre, por parte de representantes do Ministério Público Federal, uma série de investidas contra o trabalho pedagógico desenvolvidos nos seus campi. E por que a gente é contra? Por que a gente deve ser contra? Se a gente entender que deve, inclusive, defender que todos nos coloquemos contra o movimento Escola Sem Partido. Porque a gente quer justamente, ainda mais aqui, uma formação humanista, uma formação voltada para uma educação em direitos humanos por parte dos nossos alunos. Nós desejamos que eles tenham aquilo que a resolução número 1 de 2012 do Conselho Nacional de Educação qualifica como uma educação em direitos humanos. A nossa legislação é um dever de memória e a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena faz parte disso. Assim, a escola precisa contar essa história. Não vão nos calar, escola sem mordaça. Sou professor de Sociologia, então tive a oportunidade de debater junto com meus alunos numa atividade em sala de aula o projeto de lei, né, enfim, conhecido como Escola Sem Partido, né,
E foi uma experiência muito interessante porque dar voz aos próprios alunos, né, enfim, nesse debate, ouvir o que eles têm a dizer a partir da leitura do texto do projeto, né, foi uma experiência interessante porque eles mesmos reconheceram as contradições, né, desse projeto que diz que é a favor do pluralismo, está lá escrito no segundo, enfim, inciso lá, se não me engano, diz que é a favor do pluralismo de ideias, mas na prática proíbe vários assuntos serem debatidos em sala de aula, como por exemplo o tema de gênero e sexualidade, no qual os alunos de sociologia rapidamente estranharam que o projeto falasse de algo como um natural desenvolvimento da personalidade, já que a gente aprende na autossociologia que não existe natural desenvolvimento das nossas personalidades, as nossas personalidades são desenvolvidas socialmente, inseridas em sociedades e moldadas, né, enfim, pelos valores, enfim, pelas práticas do mundo que está à nossa volta, né. Então, o projeto de lei de escola sem partido é sim uma forma de oprimir e de retrocesso ao processo de desenvolvimento tanto da criança quanto do adolescente, mas principalmente um processo de mordaça, onde as pessoas já passam a ser proibidas de discutir e de fazer uma sociedade se desenvolver e crescer tanto culturalmente quanto na igualdade de gênero. Sempre eu acho que a Escola Sem Partido, na verdade, é um projeto que quer acabar com a escola, quer acabar com a liberdade, quer acabar com as possibilidades, quer acabar com a inclusão, quer reduzir a quase nada, ao não pensar. Né? E também tem aquela coisa do legalzão, né? Aquele que tem as ideias, né? Que combinam com o professor, são os legais, né? Aquele que está dentro do pensamento mais ortodoxo, opa, esse é muito quadradão, não tem senso crítico. E aí a criatura sai de lá com o senso crítico às avessas, sem saber português e matemática, que é o que a gente vê, lamentavelmente, em boa parte das nossas escolas, né? Não, exatamente isso. Sem falar na distorção do sentido da palavra crítico. Porque, na verdade, esses estudantes que são vítimas de doutrinação, eles só são críticos em relação a uma determinada perspectiva. Sim. Existe todo um universo da realidade, uma parte da realidade, que escapa completamente dessa criticidade dos estudantes. Então, no fundo, é uma tremenda de uma enganação. Essas crianças, esses jovens, estão sendo usados como massa de manobra dos seus professores para servir aos interesses de um partido político. E é justamente este partido político, é o PT, que aparelhou a educação brasileira nos últimos 30 anos. Não existe neutralidade. Esse projeto está sendo pensado, esse daqui que eu pego na minha mão, por grupos de fundamentalistas, de pessoas que querem pensar a sociedade por determinados princípios, que não querem debater, que não querem questionar todo qualquer problema presente na sociedade. Também assim, é um projeto que não conhece a realidade do estudante, porque imagina, né, que o estudante é uma tábula rasa, que é uma cabeça oca, né, que tudo que puserem ali na cabeça dele, ele vai aceitar sem questionamento. E a gente que lida diretamente com os estudantes sabe que não é assim, né? Sabe que os estudantes, eles têm suas múltiplas referências, né, da família, da mídia, né, do professor, dos colegas. E essa riqueza da pluralidade de pensamento é que vai formar o pensamento dele próprio. Que não vai ser igual ao do colega, que não vai ser igual ao do professor, que não vai ser igual ao dos pais, né? Vai ser o pensamento dele. É uma escola que faz pensar, ela é laica, não direciona para um lado ou para o outro, e sim ela mostra todos os lados. Isso que é muito importante, porque através desse conhecimento de tudo, eles podem fazer as suas opções. O conhecimento é construído assim, quando o aluno te questiona, o aluno te enfrenta, o aluno pergunta, o aluno transgride, e é assim que você vai construindo o conhecimento. Então só pode ter riqueza nisso. A escola só tem sentido na medida em que ela acolhe todas as tendências, todos os posicionamentos e discute criticamente
com o objetivo de formar cidadãos íntegros e cidadãos que possam contribuir para a sua realidade, livre de preconceitos, de estereótipos e apontando caminhos para essa vivência democrática que se quer. E vocês esquecem de que a democracia, assim como a escola, deve ser algo construído ao longo do tempo, nunca um modelo pronto, formato que te entregue e você vai exercer. Eu quero uma escola sem mordaça, que a gente possa ter livre pensamento, se expressar livremente, sem medo de ser criminalizado por isso. E foi no Colégio Pedro II, onde eu ouvi falar pela primeira vez de luta social, de democracia, de gênero, de história da África, de uma cultura afro-brasileira, né, de uma sociedade que se pensa e se propõe ser crítica, né, atuante. Né. Foi no Pedro II que eu tive minha primeira atuação política num grêmio, né, de alunos, e que eu continuei depois levando essa bagagem para a universidade. Hoje eu fico feliz de estar de volta, né, no Pedro II, colaborando com um grupo de estudo de diversidade de gênero, falando de feminismo, falando de movimento negro, né, falando de democracia, falando de pluralidade. Né. Então é isso que eu quero realmente, que essa escola possa ter pessoas que lutem por ela como nós estamos lutando hoje.